Bom, agora vamos para o exercício 2, que é este aqui, tá? Mais uma vez, essa figura não é desse exercício. O exercício 2 é o exemplo 15.3. O que é que mudou? O carregamento. Por quê? Ficou dinâmico. E qual o parafuso? O mesmo. Então agora nós vamos verificar o que é que vai acontecer com os coeficientes de segurança se a carga ficar variando. Né? No caso aí varia de 0 até 1200. Olha, não é comum você ter um carregamento alternado em juntas, tá? Porque aí a junta iria era comprimir o parafuso. Então é um negócio interessante, né? O parafuso não falharia. Então a gente trabalha com os carregamentos de 0 até esse valor, né? Conforme está aí no exemplo 15.3, mas nada impede que você tenha aí um carregamento aí, sei lá, como é que é a sua montagem, né? Mesmo muito estranho. É muito estranho, mas a gente nunca sabe o que acontece. Mas em geral, você tem um carregamento de 0 até tracionar o parafuso, e não comprimindo o parafuso, né? Então, rigorosamente, o parafuso estaria era sendo aliviado das forças. Estranho. Aí o parafuso fica até sem sentido, né? Você botar um parafuso quando os dois materiais já são comprimidos, né? Seria só para um deslizamento. Tranquilo. E aí, professor, o que é que muda? Muda a equação do coeficiente de segurança, que o carregamento deixa de ser estático, passa a ser dinâmico, né? Capítulo meia dúzia do livro Fadiga. Tá ok? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Esse vídeo foi dado para vocês terem uma ideia se é fadiga de vida finita ou de vida infinita. Né? No caso aqui é vida infinita, porque passamos aí do 10 elevado a 6. O livro já considera depois de 10 elevado a 8 já é vida infinita. Tá? Vida infinita, foi mal, desculpem. Tranquilo, e aí? E aí que vocês vão descobrir, vocês sabem que o FI mudou, porque o livro recomenda, né? E a gente combinou em sala de aula que a gente, quando tiver carregamento dinâmico, o FI é 0,75 da resistência de prova vezes a área. Então é calculado tranquilamente, tá bom? É, não sei se o livro usa 90%, tá? Mas não é o recomendado por ele. Vamos usar 75%, fica mais interessante. O KB e o KM que vocês calcularam no anterior passa, não tem problema nenhum, né? E aí vem uma pergunta, né? Aquelas perguntas que você fica na dúvida. Professor, separação ocorre quando o carregamento é dinâmico, né? Só para o estático, né? Pois é, rapaz, né? Quem é que disse isso, né? Eu ouvi dizer. Então cuidado com essas coisas que as pessoas falam por aí, né? Estudem. Vamos calcular sim. Tranquilo? Tá, e como é que faz, professor? Rapaz, é o passo a passo do exemplo 15.3, 15-3. Então calcula-se o FI, né, isso que é 75%, né, do SP vezes o AT. Depois calcula-se o C, que é o mesmo do exercício 1. E aí você calcula o CP e o 1 menos C vezes o P. Então você calcula logo a quantidade da carga externa que passa por dois parafusos. O que é interessante agora é que a força do parafuso ela vai ter uma componente alternada e uma componente média. Né? Então, só lembrando, embora a força varie de 0 a 1200, não quer dizer que só vai carga para o parafuso quando chega no 1200. Né? Então, o parafuso vai ficar variando de uma força que ele estava antes da carga até a força máxima que essa carga proporcionou, que no caso é o FB. Certo? Tá, e aí? Aí você calcula o valor do FB. E esse FB vai ser o valor, como é que eu posso dizer? Vai ser o valor que você vai utilizar para determinar o componente alternado e o componente médio no parafuso, certo? E aí, professor? E aí que força máxima no parafuso quando o carregamento externo é dinâmico, FB. Força mínima, FI. Então o parafuso fica sofrendo força que varia do FB até o FI. Uhum. Pois é. Calcula a força média usando o FB e o FI, claro, né? Depois você vai calcular as tensões de tração média. Não, na verdade é alternado, né? Depois o médio. Vamos seguir a ordem, vamos pela ordem. Veja que essas tensões são nominais. Por quê? Porque não foi levado em consideração a concentração de tensão. Então o livro é, fornece aí uma equação, né? Tá até no item 7 desse exemplo que eu estou seguindo aqui, que é o 15.3, onde você consegue calcular
o KF, né? 5.7 mais 0,6812 vezes o D. Né? Só que esse exercício do livro está no sistema em inglês. Vocês têm que verificar isso daí também. Deixa eu dar aqui uma verificada. Acabei de verificar. Equação 1515C. KF igual a 5,7 mais 0,0268D. Parecido, né? Muito parecido, mas diferente, tá certo? Então cuidado, a do exemplo é para a polegada. Tranquilo, professor. Aí calcula-se o KF, depois vai lá para o capítulo 6, equação 612.17, busca-se saber se há escoamento logo no primeiro ciclo, para que a gente possa obter o KFM. Se houver, vê o caso 2. Se houver, vê o caso 3. Não, professor, eu verifiquei logo, não há escoamento. Então pronto, o KFM é o próprio KF. Oh, coisa boa. Aí você transforma essas tensões nominais em tensão alternada e média, né, respectivamente, e calcula o limite de resistência à fadiga, né, que é aquele C tamanho, C carregamento e assim por diante. Olha, não esqueça do seguinte, o parafuso ele é carregado axialmente. Então, aquele C carregamento é 0,7. O livro não usa o C tamanho igual a 1, né, ele não segue a recomendação do próprio capítulo, tá ok? Do próprio capítulo não, como é que diz? Do capítulo 6 do próprio livro, né? Então ele vai e calcula aí um C tamanho, né? Então, e aí o que é que você recomenda? Olhe, como a gente está seguindo uma norma americana e o nosso SE é para reduzir a fadiga, então ele está usando um valor menor do que 1. Eu estou achando que ele usou a equação, mas deveria ter colocado 1, né? Que é o valor que é para dar mesmo. Ok? Então eu botaria 1 para ser coerente. Certo. Aí você calcula o coeficiente de segurança, usando a equação do capítulo 6, né? Teoria de Gould, a linha de Gould modificada, né? E note que nessa equação você subtrai o sigma i, que nem a mola, né? Que é a tensão inicial. E o sigma i é calculado com o FI puramente, né? FI dividido por AT, multiplicado pelo KFI, pelo KFMI, vamos dizer assim. O mesmo KF. Tá ok? Outra coisa interessante é que o livro ele resolve calcular a tensão estática no parafuso após o escoamento local inicial e o coeficiente de segurança contra o escoamento. Então ele calcula aí como se para ver se o parafuso vai cisalhar com a carga do parafuso. Então é como se ele desconfiasse assim, rapaz, esse negócio aí de calcular componente alternado e média, eu não, eu vou trabalhar com o valor da força máxima, né, que no caso é o FB. Então ele faz isso e calcula isso, vocês podem até procurar, vocês vão achar no exemplo 15.3. Tá? Então mais um coeficiente de segurança, ele verifica se ele aguenta aí a força máxima. Né? Pessoal, como é que é a força máxima? Rapaz, é a força máxima do parafuso, que no caso é o FB dividido pelo AT. Né? Então ele pega esse rapazinho aí e calcula sem calcular KF, né? Porque o KF é para fadiga, não tem fadiga, então ele bota 1 e tal. E faz esse cálculo aí meio estranho, né? Mas tudo bem. Faça ou não faça? Faça. Ora, se eu não faço. Ele está fazendo, vamos fazer também. Né? E ele insiste em botar 90%, né, da carga, a gente vai usar 75%. E no final ele calcula a separação. Né? Faz um diagrama de Goodman e assim por diante. Tá ok? Então assim, vamos seguir os passos do livro, vamos com uma única modificação que ficou acertada em sala de aula. Carregamento estático, a pré-carga é 90%. Carregamento dinâmico, a pré-carga é 75%. O C tamanho fiquem à vontade, né? 1 ou 0,995. Né? Então esse 0,5 aí se faz muita 0,005 se faz muita diferença para vocês, então fiquem nessa dúvida, mas para mim tanto faz, vai ser um do mesmo jeito. E esse verificação desse escoamento na carga maior, bom, isso aí é redundante porque ele já fez isso na questão do KFM, né? Mas deve ter alguma norma que pede para fazer isso, ele está seguindo, né? Para ver se ele aguenta, se ele não escoa no primeiro ciclo. Então, ficariam sim esses três coeficientes de segurança quando o carregamento for dinâmico.
o carregamento dinâmico em si, a separação e saber se ele vai escoar na máxima, como se o carregamento fosse estático. Estranho, né? Mas é isso aí.